Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje o nosso bate-papo vai falar de um tema tratado na área da psicologia, mas de importância a todos aqueles que estão no processo de melhoria íntima. Nós vamos conversar sobre comportamentos compulsivos. Hoje no estúdio nós temos a participação especial da Ruth Daia, que é coordenadora do projeto Acolher e de Dependência Química, trabalhadora e palestrante da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Web Comunhão, a vocês, as amigas, aos meninos ali técnicos, né? Uma boa tarde. E também conosco a nossa colaboradora Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ruth? Ruth e Miriam, na última edição do nosso Papo Espírita, que foi sobre o tema Reforma Íntima, ficou claro que o primeiro passo para realizá-la em nós é colocar em prática a máxima conhece-te a ti mesmo. É preciso exercitar a vontade na identificação de quem somos, como agimos perante a vida, para realizarmos essa autotransformação. E nesse processo de autoconhecimento, é importante estarmos atentos à existência de desejos persistentes e incontroláveis de algo ou de experiências vividas. É comum ouvir que na raiz dos comportamentos compulsivos está a busca do alívio de tensões emocionais. O que você nos diz sobre isso, Ruth? Como você disse, nós não nos conhecemos, né? E a máxima, conhece a ti mesmo. Por não nos conhecermos, nós buscamos fora de nós os recursos para nos aliviar das tensões, os nossos medos, as nossas fugas, e buscamos aí fora o que nós temos dentro. Nós não precisamos, já temos esse recurso até por sermos filhos do Pai Maior. Ele já nos dotou de todos eles. E buscando esses recursos fora, não nos vamos encontrar. Porque eu vou encontrar aquilo que não serve para mim, que não é a minha medida, não é o meu complemento, porque o meu complemento está dentro de mim. Basta que eu comece a olhar, comece a me conhecer para eu poder ver que uma compulsão não é minha. A compulsão talvez eu veja lá, busque lá fora uma coisa que eu quero muito e que não vai me servir. Aí não serve, eu busco outro. Aí não serve, eu busco outro. E até onde eu vou chegar? Mas quando eu passo a me olhar, aí eu falo, eu não preciso desse comportamento mais. Por quê? Porque basta uma coisa singela para eu me sentir bem. Basta eu me amar. Explica para a gente que tipos de compulsão existem. Olha, nós temos vários tipos de compulsão. Esse aí é bem interessante. Roer unha. É uma compulsão. É uma compulsão. Você vai embora e fala, eu acho que eu esqueci o gás ligado, e volta. E entra no carro e fala, mas acho que eu não vi isso direito, volta. Eu fechei a porta. Não fechei a porta, né? O que é conhecido mais ou menos como toque. É uma compulsão? O toque é uma compulsão. Sim. A compulsão obsessiva, né? Uhum. Então, a gente fez assim alguns resumozinhos, né? Desses comportamentos. Hoje nós temos acumular coisas que não há necessidade, porque o acumular aquilo que eu vou usar é lógico que serve. Mas a gente vê muitas pessoas acumulando parafuso, exemplo, acumulando papéis, acumulando coisas latas de leite, e que você não tenha realmente serventia para você, entendeu? Temos a compulsão de arrancar cabelo. A gente depara muito, né? E arranca cabelo de chegar a ficar sem cabelo mesmo, entendeu? E que esse processo todo, né, leva a uma ansiedade. E palavras, e quando nós passamos para a parte mental, é aquelas frases que eu repito o dia todo, eu rezar o dia todo, eu rezo 100 Ave-Marias, mas depois termino, não está satisfeito, vou rezar mais 100 Ave-Marias. Aí eu rezo 1000 Ave-Marias, que é o que eu tenho que rezar por dia, entendeu? Repetir as coisas compulsivamente. Então, é um ato diurno e até noturno de repetir a mesma coisa sem a menor necessidade. Arrumar a cama e a cama não está boa,
A gente já pegou pessoas, já vimos pessoas que gastam 40 minutos para arrumar a cama. Aquela exigência da perfeição, de ter que estar tudo arrumado, é isso? Não, essa exigência de estar tudo perfeito é comum no ser normal. Mas é a mais do que isso. A cama nunca vai estar boa o suficiente para aquela pessoa. As mãos nunca vão estar limpas o suficiente. Sempre vai haver um micróbiozinho, alguma coisa, a ponto de ferir as mãos. A mania de limpeza entra nessa? A mania de limpeza. A casa nunca vai estar limpa o suficiente. Agora, imagina o que isso traz para a gente, como que isso há um desgaste tão grande no emocional, no físico, você fazendo uma coisa repetidamente, quantas vezes o dia todo? Então, você disse que esse tipo de comportamento compulsivo é a necessidade que a pessoa tem, é uma carência que ela tem interna e que ela busca no exterior suprir isso aí, essa falta de alguma coisa que ela não consegue descobrir? Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Esse assunto ele é complexo, né? Bastante, se a gente falar for positivo, a gente pode entrar no erro e quem está nos ouvindo não entender. Mas também começa por aí. Eu não estou satisfeita com a minha vida, eu vou escolher fazer alguma coisa e começo a fazer essa coisa muito. Ou eu não estou satisfeita com a minha vida, tem um vazio que eu não sei onde esse vazio vai, então eu vou usar uma droga. Eu vou usar uma bebida. Bebida é a droga. A gente costuma dividir o álcool das outras drogas, mas tudo é droga, né? Eu não estou satisfeita, eu vou fazer um sexo em excesso, até uma exaustão do corpo físico e do espiritual e do emocional. Então, tudo começa com eu não me conhecer. Então, Ruth, esse comportamento compulsivo é na busca de compensar um vazio interno que eu tenho com atitudes prazerosas ou também posso buscar o inverso, atitudes que me prejudiquem até que fisicamente? Pois então, são as mutilações, né? Que nós temos também hoje uma grande quantidade de jovens que nos procuram na comunhão e é claro que eles não nos procuram pela mutilação, mas a gente vê que começa com eu não sei, eu não quero viver, né? Essa ideação, eu não quero viver porque a minha vida não tem sentido, eu não me dou certo em lugar nenhum, na minha família eu não me encaixo, na escola eu sou diferente, e aí é uma dor grande que sente do vazio, né? O vazio causa uma dor porque você não tem uma perspectiva de alguma coisa bonita na sua vida, porque está dentro de você e você não viu. Aí você procura fora você encontra essa sociedade, que é uma sociedade que está assim, correndo e não dá tempo de ver o outro. Não te acolhe, né? Não te acolhe, nem dentro da sua casa, não dá tempo de ver, né? Você chega tarde, não vê o outro, sai cedo. É uma dor muito grande do vazio, então ele usa da mutilação para sentir outro tipo de dor. É o que a gente pergunta, por que que você se corta? Por que que você se belisca todo como se fosse um peixe, né, beliscando a gente, comendo ali aquele pedacinho. Então, eles falam assim, porque eu quero sentir outra dor que não seja essa dor que eu tenho, porque essa dor é muito grande. Nossa. Então, é uma coisa também pelo sofrimento. Né? Ruth, em geral, quando a gente fala de dependência, a gente associa a dependência química, que também nós vamos conversar mais adiante, mas a dependência emocional é um alerta pouco levado a sério. Como a gente pode diferenciar amor de dependência emocional? A Miriam tem um depoimento sobre isso, né, Miriam? Pois é, Ana. Quando estávamos nos preparando para esse tema do Papo Espírita, me lembrei que também é uma conversa junto com outras amigas, nos quais os filhos cresceram, se tornam independentes, né, saem de casa. E aí a gente se depara chegando em casa, abrindo a porta de casa, o silêncio, a escuridão do apartamento que estava com as luzes desligadas à noite. E aí vem o que fala, não, isso é normal, a tristeza é normal, isso tudo, porque isso é a síndrome do ninho vazio. E eu fiquei encucada com essa história da síndrome do ninho vazio. Síndrome ou não, me lembro que levei um bom tempo para me readaptar. E confesso que venci mais rapidamente porque fui aos extremos na visão. Reformei o apartamento. Então, tudo aquilo que lembrava uma época em que as crianças eram pequenas e convivia comigo, foi
foi para o passado. E aí me deu uma perspectiva de um futuro em que eu já estava me aceitando, né? Naquele novo ambiente, como se fosse a minha nova vida que tinha sido aberta, para que eu pudesse conviver novamente comigo, né? Que a gente passa de uma fase em que são os amigos dos filhos, são os filhos, e aquele movimento, aquele barulho, e de repente o silêncio impera. Então eu passei, e agora com essa nossa pauta, fiquei extremamente receosa, aí pergunto para Ruth, a síndrome do ninho vazio é dependência emocional? É dependência emocional, Nossa. sim. Que você superou, pelo jeito, né, Miriam? Mas tem muita gente Depois de um bom tempo, né, entra Ana? para o comportamento compulsivo se não superar, imagino, não é isso, Ruth? Claro. Quando você falou de amor, amor subtrai, amor soma, né? E dependência subtrai, né? Então, isso é bem bom essa definição. E a síndrome do ninho vazio, que tanto falam aí, é uma dependência emocional, por quê? Nós, quando temos um filho, ou mesmo uma pessoa que está na nossa casa por muito tempo e a gente sente a responsabilidade, a gente cria, educa o filho, faz tudo por ele, pela pessoa, né? Eu vou falar pessoa, que às vezes a gente tem um pai que sai de casa, às vezes o pai sai, né? Não é só o filho, não. É um irmão, é um primo que está morando com a gente, sai e a gente tem esse sentimento, mas o filho é um sentimento maior. Então, a gente tem aquele cuidado desde pequenininho. E ele cresce só porque a gente esquece que ele, uma hora, vai desprender dessa mãe, desses pais, né? E vai ter um voo mais alto, um voo para a região que ele escolher. E nós, como ele é nosso, porque a gente fala, é meu filho, é meu marido, é meu irmão, a gente é bem possessivo, né? Então, a gente sente essa falta muito grande e chega a adoecer mesmo pela falta. E esquece que uma hora esses laços, eles não rompem, que é o laço do amor, não rompem, né? Mas eu sinto porque eu não vivo sem ele. Chega a ser pais adoecer, entrar num processo depressivo, entrar numa dependência, já tem emocional, ainda entra na química, porque a gente já tem, como eu sou do grupo Dependência Química, a gente já viu muitos pais começar a beber, somente aí entra a bebida como um fator assim, bem firme, porque está com saudades, entendeu? Eu morro se ele sair de casa, eu morro, eu não aguento ficar. Aí a gente entra bem já na carência afetiva, né? Mas essa dependência é quando eu dependo emocionalmente do outro. E filhos nós viemos, como o Evangelho disse, para ajudar, né? Pedimos, deixa vir. Eu quero estar com essa pessoa eu preciso para o meu crescimento de uma maneira ou de outra, né? O crescimento no amor, ou crescimento na dor, né? Que às vezes são espíritos que a gente traz lá de trás, que nós temos um comprometimento. Então, é uma dependência emocional, sim, porque eu dependo que ele fique ao meu lado, juntinho. Então, trocar os móveis de lugar pode ser uma alternativa, sim, pode ser, porque tudo é válido, né, Miriam? Tudo é válido. A gente tem que trabalhar isto bem para que não fique esse sentimento de posse. E às vezes você falou, Maria Cristina, no compulsivo, às vezes fica tão compulsivo que eles ligam até 20 vezes, 15 vezes, e não deixa o outro que já foi embora, que o outro que já está querendo se libertar, porque eles libertam mesmo. Nós somos de um país onde a gente fica com o filho até grandão, né? Grandão no sentido de até mais idoso. E eu não posso falar muito não, que eu tenho um filho assim, eu não quero que ele saia de casa, não. Mas é porque nós somos grandes amigos, então nós temos uma amizade muito grande, eu acho que essa amizade contribui. Ou também, não sei se é também uma carência, né, minha que eu tenho, uma dependência emocional, mas eu acredito que é porque é muito bom conviver com ele. Mas em outros países, quando adquire determinada idade, realmente os pais são os primeiros a voltar na hora de ir embora. Culturalmente no Brasil, a gente fica com os filhos até mais tarde, e os pais também, quando ficam idosos, né?
eles também voltam muitos para a casa dos filhos, então isso aí pode se transformar numa dependência, né? Mais para frente e até em compulsivos. Por exemplo, eu pensei no feminicídio, que nada mais é do que você achar que aquela pessoa, aquela mulher é sua posse, né? E você não consegue ficar sem ela, é uma dependência em um grau tão elevado que a pessoa comete, a pessoa mata, né? Até em função disso, não consegue imaginar que fique sem, né? Então, eu acho que são coisas muito importantes da gente conhecer dentro da gente. Eu imagino que nesse trabalho do acolher, né, que você desenvolve, cada um deve relatar alguma coisa bem importante dentro de si para ir se conhecendo, né? Porque eu acho que é por aí que vocês realizam esse trabalho, né? A pessoa vai identificando os seus pontos de carência, seria isso? Seria sim. É porque o Grupo Acolher, ele é um grupo onde trata das doenças das emoções. E a compulsividade está incluída, como a ansiedade está incluída, a depressão está incluída, a bipolaridade está incluída. E nós temos até o suicídio mesmo, a ideação suicida que vai, mas essa ideação suicida já é em função desses estados emocionais adoecidos, né? Nós temos a dependência química também que está relacionada, tanto é que os dependentes são ansiosos, tem essa dependência emocional, e como os ansiosos também são bem dependentes, porque eles usam remédios, né? E não fica sem os remédios. A busca do prazer ou o alívio do desprazer das emoções de angústia e ansiedade, ou o afastamento de pensamentos incômodos por meio do álcool, que a gente acabou de falar, né, ou das drogas, tem sido uma atitude encontrada entre os jovens cada vez mais precocemente. Então, o que nós podemos dizer, Ruth, aos jovens e aos pais desses drogaditos? Olha, eu tenho acompanhado muito a dependência química, porque entre aspas, é a minha paixão, né? Eu gosto muito desse trabalho. E a gente fala muito dos jovens, esquece que nós temos talvez 50% adultos, 50% jovens. Então, só se fala jovem. Por que não fala adulto? Nos nossos grupos, nós temos muitos adultos. Talvez o jovem, ele é mais fácil falar que ele é dependente, o adulto esconde mais, porque ele tem um comprometimento de trabalho, ele é o provedor, então ele não pode falar que ele usa. Então, eu só estou fazendo essa colocação para quem está nos ouvindo saber que os nossos grupos, a maior parte são adultos, não são jovens. Porque o jovem diz que dá conta. Até ele descobrir que ele não dá conta, ele é adulto. Exato. Né? E continua não dando conta, né? Continua não dando conta, Então, para esses jovens... Ou adultos também, né? Adultos, o que você vai falar, né? O que você falaria? O que eu falaria? Olha, e aí a gente engloba também esses pais. Primeiro, eu tenho que saber que é uma doença. Isso serve para os dois. É uma doença. É uma doença tratável, incurável, tratável. Tem gente que não gosta de falar quando é incurável, mas não tem. A cura é a abstinência, né? E nós temos que ter cuidado aí com o processo compulsivo, porque o compulsivo pode me levar a usar a droga. Então, quem está ouvindo, tenha cuidado. Quando eu estou repetindo muito aquele comportamento, eu tenho que me frear. Falar, isso é normal? Vamos exemplo, nós estamos na Copa, não é? Beber aquele tanto é normal? Então, a gente tem que ter... Eu passei dos limites. Então, se eu passei dos limites, já estou entrando no ato compulsivo. Então, eu tenho que me conhecer para saber quando é que eu posso entrar numa dependência pelo um comportamento compulsivo. Mas é difícil a pessoa que não presta atenção nisso saber que passou do limite, né? Ele tem que se conhecer. Aí eu entro na sua fala de abertura desse programa. É muito difícil. E os pais, aí cabe aos pais, se ele é jovem, aos pais estar junto desse filho. O que a gente vê muito hoje, Maria Cristina, é os pais bebendo, é os pais usando droga junto com os filhos. Então, se o meu pai usa, por que eu não posso usar? Exato. Quer dizer, então fica muito difícil para esse jovem saber esse limite dele. O que eu posso, o que eu não posso, se meu pai pode.
Nossa, então é gravíssimo, né? Porque se parte de casa... Mais difícil ainda. Não adianta você trazer o filho para cá se você mesmo não está se tratando, né? Eu vou falar um exemplozinho bem rápido. Nós tivemos um jovem de 15 anos, usuário de maconha, e ele disse que não, eu uso tanto por dia, eu compro com o meu dinheiro, ganho meu dinheiro, eu estudo e estou aqui no grupo porque meus pais me trouxeram. Aliás, me obrigam a vir. Agora, eles não vêm e que me causa espanto, porque eles bebem sexta, sábado e domingo o dia todo. Então, como eu vou querer passar alguma coisa para um jovem se eu faço? Então, para os pais, é para eles terem essa consciência de que o que não é bom para o meu filho também não é para mim. E que eu devo conhecer bem essa doença para que o dia que, se ela bater na minha porta, como alguém disse um dia, a maconha bateu na minha porta e entrou, e eu não convidei a maconha para entrar. E ela fez parceria com meu filho. Uma dor muito grande dessa mãe diante de uma diretora que tinha já dado a transferência para o filho dela, sabe? Então, eu acompanhei, na época eu estava trabalhando profissionalmente, né? Hoje eu sou trabalhadora da comunhão, sou voluntária, mas eu tive que ir ao colégio para ver se a gente acertava um pouco, falava dessa doença grave. Então, os pais têm que conhecer essa doença. Se eu não conheço, eu não tenho como ajudar. O jovem tem que conhecer essa doença, porque se eu não conheço, como eu evito ela? Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo. Fiquem aí, voltamos já. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Estamos de volta com o Papo Espírita e o tema de hoje é comportamentos compulsivos. Temos conosco hoje no estúdio a Ruth Daia, que é a coordenadora do projeto Acolher e de Dependência Química, trabalhadora e palestrante da Comunhão Espírita de Brasília. No bloco anterior, nós conversamos sobre compulsão e dependência emocional. Em resumo, as compulsões são hábitos aprendidos e repetidos de forma frequente e excessiva, proporcionar alguma gratificação emocional e que depois do ato realizado se segue a sensação negativa de não ter resistido ao impulso. Mesmo assim, a gratificação inicial permanece forte, levando à repetição até que se busque o seu controle. Miriam, você tem uma pergunta a esse respeito, né? No final do bloco anterior, Ruth nos chamava a atenção quando os pais também são usuários. Então, aos pais que não são usuários, no entanto, a droga, né, lícito não entrou em sua casa pelo parente mais próximo, pelo filho, existe uma relação de codependência. Como é que a gente pode identificar, o que a gente pode estar auxiliando esses que convivem com usuários e que criaram a codependência e não se deram conta? Pois então, a gente vê que a codependência ela é um estado muito grave do familiar, porque enquanto se espera que o familiar auxilia, ele adoece. Adoece até porque ele se coloca na condição de cuidador, observador, farejador, detetive daquele que está sob a responsabilidade dele. E como nós não damos conta de fazer toda essa observação, nós adoecemos, porque também a doença não é nossa. Por quê? Nós não temos culpa dele ter entrado. Nós não temos a cura para essa doença. E nós não temos o controle, porque a doença é do outro. Então, como que eu faço nessa situação? Então, eu me adoeço também, porque eu quero tomar conta, eu quero controlar tudo e eu não abro tenho. mão da minha vida também? Não, eu abro mão da minha vida, porque o codependente ele deixa de viver a vida dele para viver a vida do outro. Essa é a codependência que nós não temos só na dependência química, nós temos no amor.
Eu passo a viver em função do amor do outro, né? Nessa doença, eu não dou conta de fazer nada por ele. Pelo contrário, eu dou conta de atrapalhar todo esse processo que poderia estar sendo um processo até de melhoramento do dependente. E interessante que esse codependente, ele não se vê mais como um ser que precisa de afetividade, que precisa de se embelezar, que precisa de se alimentar, se divertir, porque não pode deixar o outro. Porque se ele deixar o outro, o que vai ser do outro? O que vai ser do outro é o que o outro quer ser, e sem esse controle. Então, nós vemos nos grupos de autoajuda à dependência química aqui da Comunhão, muito mais codependente do que dependente, com estado muito mais grave do que o dependente, porque quando o dependente chega, ele chega porque ele quer sair daquela droga, porque aquilo já não está, ele não está dando conta mais. O codependente, ele chega para ter uma forma de cuidar do outro. Quer dizer, ele quer manter a codependência. Ele não se enxerga como codependente. Não se enxerga. Ele chega e fala, olha, eu vim aqui porque lá na minha casa tem alguém que está assim, eu quero saber o que eu posso fazer. E muitos vai mais além. Você acha que eu tenho que amarrar? Que eu tenho que trancar? Que eu tenho que bater? Que eu tenho que internar? Como que é que eu devo fazer? Passando a responsabilidade da situação para nós. Se nem ele é responsável. Por quê? Porque ele não tem esse controle, ele não tem essa culpa, né? Mas é complicado, né, Ruth? Porque que solução que você dá se a pessoa não quer largar a dependência química, né, ou o que for, e o codependente está lá se sentindo responsável por aquela vida, né? E qual é a solução que aqui se oferece? Ele se tratar primeiro, né? Como ele tem várias doenças físicas em relação à codependência, hipertensão, às vezes diabético, ele tem um processo ansioso muito grande, porque ele não dá conta de cuidar, entendeu? Então ele fica ansioso, ele é compulsivo, porque às vezes ele reza e vai em vários lugares para poder tentar achar garrafadas, a gente vê isso. Tudo quanto é religião ele vai, e ele não fixa naquilo que pode trazer uma paz para ele, entendeu? Eu acho que a religião hoje é a melhor forma de se tratar, tanto dependente como codependente. Por quê? Porque a religião ela vai me levar a acreditar nesse ser superior, que eu tenho alguém acima de mim que pode me ajudar. Entendeu? Então, os grupos de autoajuda que nós temos, Alanon, Amor Exigente, o grupo da Comunhão Espírita, são muitos que nós temos. Então, é a gente procurar esse tipo de ajuda, porque a medicamentosa, às vezes a gente precisa, mas claro que consultando um médico, e ele dosando direitinho aquilo, porque senão a gente torna-se um dependente, se a gente começa a usar sem uma prescrição médica, né? Também pode levar ele a serenar, a ter mais calma, mas primeiro saber que aquilo é uma doença, entender essa doença, como essa doença funciona. E para nós espíritas fica mais fácil. Nada é fácil, mas fica um pouquinho mais fácil, porque nós sabemos que essa doença ela é de vidas anteriores. Então, é isso que eu ia te perguntar. Esse comportamento compulsivo, ele é uma obsessão? Ele tudo que a gente faz repetidamente é uma obsessão. Talvez aí, a Miriam pode falar até melhor num outro programa, não neste, né, Miriam, sobre as obsessões. É uma auto-obsessão. Nós já temos um programa sobre obsessão. Nós já fizemos está disponível no YouTube. Quem quiser entender mais de obsessão, pode escutar. Falamos que a auto-obsessão é terrível. Falamos. Então, esse processo compulsivo, ele é auto-obsessivo, porque eu faço tanto, que eu já passo a achar que aquilo é meu. Quer dizer, isso nós não vamos nem entrar num assunto que é muito extenso de vidas passadas, de eu ter um comprometimento com um outro ser que ele vem me obsediando e me torna esse ato Não precisa compulsivo. nem entrar nesse ponto, né?
Porque é melhor a gente ficar na auto-obsessão que ela está instalada. Porque ela já está grande demais, né? Então, e é o que nós temos agora, de imediato, né? E conta para nós, Ruth, qual é a terapêutica que a Comunhão Espírita oferece para esses assistidos que são compulsivos? Pois então, a comunhão tem uma terapêutica muito linda, né? Basta que a gente chegue ali na porta, lá no atendimento central, para a gente saber como que começa a terapêutica. É do bem receber, do bem acolher. É aquele sorriso e aquele jeitinho de falar em que eu posso ser útil, o que te trouxe a essa casa. Isso é uma terapêutica. É a terapêutica do amor. O que você está procurando e levar ele onde ele deve estar. Esse carinho e esse jeito afetuoso que nossa casa tem é uma das maiores terapêuticas que nós podemos achar em qualquer lugar que formos, entendeu? Então, quando eu entro aqui, até a gente que é voluntário é olhado com carinho. Esse olhar com carinho, a terapêutica, entendeu? Que a comunhão oferece todos, não é só o compulsivo. Aliás, compulsivo todos nós somos, né? Em algum grau, talvez, né? Senão alguém pode ligar para vocês e falar que ele não é compulsivo. Mas em um grau maior ou menor, como a mediunidade, mas temos esse processo compulsivo nosso. Então, basta um olhar carinhoso, como diz, em que eu posso ser útil? Isso já é um acolhimento, já é uma terapêutica que a casa fornece para nós. E, além disso, você tem esses projetos do acolher, da dependência química. As pessoas podem fazer parte disso? Pois não, esses são os recursos, né? Certo. Que a casa nos oferece. A casa nos oferece vários recursos, como todos sabemos, da água fluidificada, ao atendimento fraterno, palestras públicas. Esses programas que vocês fazem é recurso terapêutico, né? Que temos. Esclarecimento, né? É isso, esclarecimento, os estudos. E quando o problema é maior, que já atinge uma doença emocional, né? Até física, que nós temos a sala Chico Xavier e André Luiz, né? Mas quando é esse problema, a doença emocional, nós temos o acolher, né? Que está aqui funcionando às quintas e sextas-feiras, das 19 às 20h50. Se é a compulsão pela dependência química, a dependência do sexo também faz parte da dependência química, né? Nós temos os grupos de autoajuda, que é na segunda e na quarta, às 19 horas, também. Tudo acontece na sala 13. Então, se um ouvinte... E sábado às 9 horas da manhã. Então, se um ouvinte tiver interesse em conhecer esse trabalho, deve se dirigir à recepção da comunhão, perguntar a respeito disso, talvez passar pelo atendimento fraterno, não é isso? Para ser, de repente, direcionado? Não, Maria Cristina, a ADAL, Diretoria de Atendimento e Orientação, ela abre um parêntese para esse tipo de problema. Porque eu falar da minha dependência, eu falar das minhas angústias, é tão difícil, mas tão difícil, ainda ter que ir para um grupo. Então, o que a diretoria resolveu? Que pode ir direto para o grupo. Ok. Não precisa de passar, porque, por exemplo, o dependente químico, ele não vai contar uma história para quem ele não conhece. Ele vai direto à sala 13. Vai direto à sala 13 às 19 horas. Entendi. Então, lá ele é acolhido. Aí sim, se precisar de um atendimento diferenciado daquele, nós encaminhamos ele para o atendimento fraterno individual ou específico, se for alguma questão que esteja relacionada ali, parente da dependência química, né? Fazendo companhia com ele, né? Dessa problemática. Bom, e a gente sabe que a leitura sempre é importante, né? O conhecimento. Então, eu queria que a Ruth e a Miriam recomendassem alguns livros para os ouvintes a respeito disso. Miriam? Bom, eu estou me lembrando de 2 livros que eu li a esse respeito. Um há muito tempo atrás, que não me esqueço até hoje, que é Driblando a Dor, do Luiz Sérgio, né, que é psicografado pela Irene Pacheco Machado. E mais recentemente, Filhos da Dor, do Wilson Disposte. É um nome difícil, minha gente, desculpa. Mas Driblando a Dor, ele é meio romanceado, porque é como se alguém estivesse narrando, esse alguém é o Luiz Sérgio.
interessantíssimo, porque ele vai dizendo as implicações de quem faz uso e do desencarnado que acompanha. E o Filhos da Dor não é um livro psicografado, mas é um livro de muita ajuda, eu vi como pais, para os pais. Porque ele vai falando, relatando como fazer, como identificar, onde eu posso melhorar na educação, no tratar do meu filho quando ele é um usuário. Então, são 2 livros que li e que recomendo. Que estão à venda na Livraria da Comunhão. Ruth, você indicaria o quê? Pois então, esse Filho da Dor, o Wilson já esteve aqui, parece que foi no 9º seminário de dependência química. Quem quiser só entrar aí e assistir. E ele veio, foi um dos palestrantes. Para mim é um dos melhores livros sobre dependência química para o familiar e mesmo para o dependente. Inclusive tem o prefácio do Divaldo Franco, né? O grande orador espírita. Eu gosto muito do Droga 100 com S, né? Que é da Analice, Elizabeth e Gisele, são as psicólogas. Lá tem assim, uma informação clara, tranquila, serena para a gente ver, ler e entender sobre uma questão tão complexa, que é bem igual do livro do Wilson, né? E tem o da Joana de Angelis, né? Que a gente viu aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais, que é um livro mais complicado. Joana de Angelis tem uma leitura mais difícil, né? Superando o Cássio das Emoções, do Augusto Cury, que é uma leitura simples e também boa de se entender. E tem um livro muito interessante, que nós não falamos da depressão, mas que é a da Henriqueta Camarote, que teve aqui na Comunhão, nós temos ele, e ela deu uma visão do livro, das nossas situações, que eu acho que encaixa bem nessa fala nossa, do como que nós temos que lidar o dia a dia conosco para a gente não entrar nessas doenças e chegar a uma depressão. Então é um livro formidável. Ele é meio grossinho, fica meio difícil manusear, né? É mesmo? Como é que ele chama mesmo? Ele é a depressão... Olha, eu me esqueci o resto, mas se for na Livraria da Comunhão Espírita de Brasília, que é só perguntar qual o livro de depressão da Henriqueta Camarote, porque ela tem dois outros livros. É um livro bem recente, ela teve aqui falando uma palestra, parece no dia 26 de maio, né? Com a noite de autógrafos, né? Então, ele me abriu, assim, caminhos para um monte de pensamentos que eu tinha e me tirou muitas dúvidas e num linguajar simples, e que eu comecei a pensar assim, eu tenho que fazer muita coisa para eu não me adoecer. É mesmo? É. Então, um livro recomendadíssimo. Não vamos adoecer. Vou sair daqui, meninas, e vou à livraria. Eu também. Bom, Ruth e Miriam, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós agradecemos a participação de você, Ruth, nossa convidada especial, você, Miriam, nossa colaboradora. E Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Quer mandar uma mensagem para a gente? Escreva para o e-mail radiocomunhão@gmail.com. Comente, sugira novos temas, faça perguntas. Nós estamos aqui para conversar sobre os temas da espiritualidade. E nós convidamos agora você, Ruth Daia, para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Próxima. Então, nesse momento que a gente eleva os nossos pensamentos ao nosso amigo Jesus, a esse Deus de muita paz, de muita misericórdia, em agradecimento. Agradecimento por essa vida, agradecimento pelas oportunidades que Ele nos dá, nos oferece a todos os momentos, que basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir e que nós vamos encontrar essas oportunidades. E pedimos a Ele ainda, como somos eternos pedintes, que nos oriente no nosso andar. Sabemos que não é andar fácil, muitos de nós temos as dificuldades, temos os empecilhos, mas que com a ajuda dEle nós conseguimos superar todos os nossos problemas compulsivos, problemas de dependência, qualquer outro problema que chegar até nós ou que nós buscarmos, né? Então, que Ele nos ajude nesse nosso caminhar,
que seja um caminhar mais suave, mais leve, mais cheio de perdão, mais cheio de misericórdia, mais cheio de amor. E que nesse momento nós pedimos a todos vibrações para nosso momento de vida, vibrações para o nosso país, vibrações para todos aqueles que sofrem da compulsividade, da ansiedade, da dependência química. E que essa paz, essa doce paz que irradia dos nossos corações, nos traga a nossa paz. Que assim seja, e graças a Deus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.